ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde o seu lar, seja transbordante em seu coração. Seja bem-vindo de volta. Que bom nos reencontrarmos para dar sequência à mensagem que interrompemos no domingo. E eu espero que você esteja com o seu coração desejoso de ouvir a voz de Deus, para compreender o tema que ali nós começamos, a provocação que nós fizemos acerca do justo e do ímpio, do abençoado e próspero, ou amaldiçoado e sofrido. Nós queremos dizer a todos vocês, sejam muito bem-vindos, nos alegramos em nos reencontrarmos na rede para cultuar e adorar ao Senhor. Não esqueça, por favor, não chegue diante da tela como um mero espectador, mas chegue com um propósito e a intenção de cultuar a Deus, de prestar a Ele um culto de louvor, de adoração, e faça isso com temor, tremor e reverência. Esse é o nosso propósito. Nós nos alegramos muito em assim fazer. Eu quero ler um texto com todos vocês no capítulo 1 de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago, lá já próximo ao fim da Bíblia, imediatamente depois de Hebreus, você vai encontrar o livro de Tiago, e no capítulo 1 eu quero ler 3 versículos com você, para que a gente ore e peça a Deus que nos ajude neste culto que a Ele vamos prestar, que começamos já a prestar. Capítulo 1, verso 22 diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Verso 26 e 27 vai dizer: se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Glória seja dada ao nosso Senhor. Vamos orar nesta hora, vamos agradecer a Deus e vamos pedir a bênção do Senhor. Pai Santo e Eterno, graças te damos por este dia lindo que nós estamos vencendo. Graças te damos pelas bênçãos dispensadas do teu santo altar sobre as nossas vidas. Graças te damos pela iluminação do Espírito Santo, que sobre nós vem e nos gera a compreensão e a fé, para que possamos crer e temer e obedecer a Ti, Senhor. Único e verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o nosso Deus. Deus vivo, que ouve, vê, fala e se move. E tem falado conosco. E tem ouvido nossas orações. Muito obrigado, Senhor, por esta iluminação. Muito obrigado por este presente, a fé. Porque é pela fé que cremos na Tua palavra e sentimos com facilidade a Tua pessoa e ouvimos com clareza a Tua voz. Muito obrigado. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo socorro, obrigado pelo amor abundantemente derramado sobre nós, dia após dia após dia. Nós nessa hora queremos pedir a Ti, ajuda-nos, Senhor, nos conduz pelo Teu Santo Espírito e por Ele nos ilumina, para que possamos prestar a Ti um culto agradável. Um culto à altura da Tua majestade, pureza da Tua glória. E nós, sem a Tua ajuda, não vamos conseguir. Por isso pedimos que o Espírito do Senhor nos conduza nesta hora. Mas também nós queremos pedir que o Senhor quebrante o nosso coração, nos inunde de forma tal que sejamos espiritualmente sensíveis para ouvir com clareza a Tua voz, por meio da mensagem cantada, por meio das orações e por meio da pregação. Especialmente, Senhor, por meio da pregação da palavra. Por favor, ajuda-nos. É assim que nós oramos e pedimos que a bênção do Senhor seja sobre todos que a Ti cultuam nesta hora, conosco. E que a Tua misericórdia venha sobre mim de maneira tal que possa eu ser tão somente um instrumento em Tuas mãos, guiado e iluminado pelo Teu Espírito, para o louvor da Tua glória. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Nós vamos, em muitos momentos, ter uma mensagem cantada. E nessa mensagem cantada você tem a oportunidade de celebrar, de exaltar e de adorar por meio da canção o Deus Todo-Poderoso. Que você possa assim fazer conosco em todo tempo, em nome de Jesus. Luz e forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando
grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos pra colheita. Multidões sem luz, sem Deus, Aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção. Olhando, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo. Onde eu toda a salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Agora nós vamos, e neste momento, a um tempo de intercessão e confissão. Nós queremos confessar e interceder nesta hora. Nós queremos nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, em oração. Abrindo o nosso coração, confessando as nossas fraquezas e pedindo a Ele, mas não pedindo coisas, não de forma egoísta nos portar, de forma egoísta, melhor dizendo, nos portar, mas com humildade, com generosidade e misericórdia, nos portar, intercedendo também, clamando a Deus por coisas relevantes, que não diz respeito só a nós, mas às outras pessoas. Vamos orar nesta hora. Eu quero convidar você ao capítulo 5 de Tiago. Nós lemos na semana passada, verso 16, que diz: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo e muito eficaz. Se você é um justo, a sua súplica, a sua oração diante de Deus tem muita eficácia. E nós precisamos confessar a Deus e confessar aos homens, especialmente aqueles que nós ofendemos diretamente. Vamos então orar nessa hora, pedindo a Deus a sua misericórdia. Glorioso e eterno Pai, graças te damos por esse momento tão maravilhoso, tão ímpar que nós temos, um tempo de erguer a voz a Ti em oração. Ó Senhor, que privilégio poder falar contigo, que privilégio. Mas nós queremos engrandecer a Ti. A razão pela qual nós falamos contigo é porque reconhecemos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Deus onipresente, onipotente e onisciente. Nós reconhecemos a Tua soberania e a Tua majestade. É por isso que nós erguemos a voz ao Senhor. E nós sabemos que só o Senhor e ninguém mais pode nos socorrer, pode fazer algo por nós, e só o Senhor tem interesse em fazer coisas boas. As bênçãos, as boas dádivas vêm das Tuas santas mãos. Por isso nós erguemos a voz a Ti. Por isso nós confessamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é o justo juiz. E diante do Senhor, todos nós um dia estaremos.
fazendo prestação de contas. E nessa hora nós não queremos perder a oportunidade de pedir perdão com arrependimento genuíno. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos as faltas. Perdoa-nos as oportunidades que temos deixado escapar de glorificar o nome santo do Senhor, de honrar o teu nome. Perdoa-nos os momentos em que desonramos o teu nome com ações e reações. Por favor, Senhor, tenha de nós misericórdia. Ajuda-nos a viver para o louvor da tua glória. Por isso, ajuda-nos a morrer para o mundo e viver única e exclusivamente para o Senhor, buscando respaldar as nossas vidas e guiando os nossos passos pela tua palavra, porque verdadeiramente ela é lâmpada para os nossos pés e ela ilumina o nosso caminho. Por favor, Senhor, usa de misericórdia, ajuda a tua igreja, porque o ímpio não peca, ele vive em pecado. O justo sim, ele peca, ele falha, e nessa hora o justo é que está clamando a ti por perdão. O ímpio precisa arrepender-se, ser justificado, e aí então poder pedir perdão pelas suas faltas. Sem arrependimento, não há razão para pedir perdão, porque não há perdão para o não arrependido. Ajuda a todos que nos assistem a compreender a tua palavra e entender que é necessário nascer de novo. É necessário entregar a vida a Cristo Jesus e tê-lo como único Senhor e suficiente Salvador, para então ter esse direito. Senão, continuamos no pecado e não há razão para pedir perdão. Mas nós queremos também, Senhor, por esses orar, pedindo que o Senhor não permita que o inimigo confunda as suas mentes, que o inimigo com suas setas traga os conceitos humanos e ache que estamos sendo agressivos. Não, Senhor. Antes, encoraja-os a examinar as santas escrituras e observar o que ela diz. E observar que nós estamos falando tão somente da tua palavra. E encorajá-los a render-se a ti. O Evangelho de João, no capítulo 1, vai deixar claro isso. E no capítulo 3, ilumina-nos naquele diálogo com Nicodemos. Porque ao encontro com Jesus, a fala do Senhor para ele é necessário nascer de novo. Ajuda, Senhor Deus, os que não nasceram de novo, a nascer de novo para o seu bem e para o bem dos seus. Eu quero nesta hora pedir pelos nossos irmãos enfermos e por todos os outros enfermos. Que a mão santa do Senhor seja sobre o seu corpo físico, restaurando. Que o Senhor os anime, que o Senhor os renove, para que eles não venham se abater com as dificuldades dessa vida, porque o Senhor não nos enganou e disse: no mundo tereis aflições. E ela vem de várias formas: enfermidades, dificuldades financeiras, problemas conjugais. São várias as formas que as aflições nos atingem. A violência. Senhor, ajuda aqueles que confiam no Senhor e vivem pela fé, dobrar o joelho e em oração enfrentar cada aflição com esperança e alegria no reino, não nesta vida passageira, corruptível. Por favor, Senhor, peço que a tua misericórdia seja sobre todos os homens e todas as mulheres
que são responsáveis pela segurança da nossa nação, da nossa cidade. Abençoa, Senhor, esses profissionais. Abençoa os profissionais da saúde. Abençoa todos que servem à sociedade e nos servem. Que sejamos nós servos também dos outros. Ajuda a igreja a servir com alegria. Ajuda a igreja a servir com amor. Une-nos no teu amor. Tem misericórdia de nós. Abençoa os casais, abençoa as famílias. É assim que eu oro, Pai. Agradecido a Ti. E faço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos conceda graça. E não esqueça de com fervor, com temor e com muito louvor adorar o Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Glória seja dada ao nosso Senhor. Nós chegamos agora no nosso tempo de dedicação de vidas e bens. Esse é o momento para o crente em Cristo Jesus, o convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. Faz sentido o crente consagrado, convertido, devolver os recursos que ao Senhor pertencem, o dízimo, e ofertar com generosidade. E ter, ou, de novo, ofertar a sua vida, e todos os dias nós devemos fazer isso. A renovação da misericórdia do Senhor é diária sobre nós, e a consagração das nossas vidas no altar do Senhor deve ser também assim, diária. Por isso, esse tempo é um tempo para você que é convertido ao Evangelho. Por isso que o infiel, aquele que rouba a Deus, ele não faz nada anormal. Ele não é consagrado na sua vida, quanto mais nos seus bens. A avareza, o amor aos recursos o domina. Por isso que ele é infiel. Eu quero então ler o Salmo 116, versículo 12, versículo 13, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. O 13 vai dizer: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ainda estendo para o 14: cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Isso se aplica também a nós, com muita tranquilidade, porque nós no 12 percebemos que temos recebido benefícios das mãos do Senhor. E essa pergunta também se aplica a nós: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado, porque Ele nos tem dado. Tomarei o cálice da salvação, cumprirei meus votos ao Senhor, diz o 13. E nós precisamos cumprir os nossos votos, nós precisamos ter a nossa vida no altar e devolver o que ao Senhor pertence, e ser generosos, não avarentos. Por isso eu quero orar nessa hora por você, servo fiel, dizimista, ofertante, que investe na casa e na causa
preocupado com missões e com a expansão do Evangelho, não tão somente contente porque ele chegou a você, mas trabalhando para que ele chegue a outros e a outros e outros e não cesse de avançar. Vamos orar nesta hora. Glorioso e eterno Pai, graças te damos pelo teu insondável e constrangedor amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua generosidade diária para conosco. Muito obrigado, Senhor. Mas nós, nessa hora, queremos, de forma objetiva, orar pelos teus servos, que têm, dia após dia, ao acordar, agradecido a ti e dobrado o seu joelho, consagrando a sua vida e o seu viver ao Senhor, com um firme propósito de viver para o louvor da tua glória. E com fidelidade eles têm feito a devolução daquilo que lhe pertence e com generosidade têm sido ativos e operosos, investindo com recursos na casa e na causa do Senhor. Pai, abençoa esses servos santos do Senhor e ajuda-os a experimentar o teu socorro, a tua presença, o teu favor e o teu amor, dia após dia, após dia, após dia. Muito obrigado, Senhor. Mas nós também queremos pedir pelos administradores desses recursos, que a iluminação do Espírito do Senhor venha sobre eles para que possam bem aplicar e tão somente seja feito para o louvor da glória do teu nome. É assim que nós oramos, Senhor, suplicando que o Senhor multiplique os trabalhadores, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Também suplicamos que, pelo poder do teu Santo Espírito, o Evangelho não cesse de avançar e que não seja os recursos impedimento para tal. É assim que oramos, gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nós agora queremos orar
pela mensagem que vai ser dada continuidade. Essa mensagem tem um propósito de fechar uma porta que estava aberta na mensagem da quinta passada. Mensagem da quinta passada, nós falamos do ímpio e do justo. E do fim, falamos da vida, do início, do meio e do fim, do justo e do ímpio. E ficou ali uma porta para que as pessoas pudessem especular que o justo é aquele que prospera nessa vida. Ficou uma porta para que o conceito de prosperidade que tem sido fomentada e nutrido pelos cínicos e carismáticos e eloquentes líderes que abraçam a teologia da prosperidade estão propagando. E são muitos os que têm seguido. São muitos os dito crentes em Jesus Cristo e crentes em Jesus Cristo verdadeiros que, desprovidos da boa nutrição da palavra, do bom exame da palavra, têm se deixado levar por esses discursos tão atraentes e têm assim pensado que o justo, ele tem de Deus a bênção da prosperidade nesta vida. Alguns chegam e, na verdade, todos eles tiram os textos de contexto e dizem que nós devemos comer o melhor dessa terra, tirando totalmente do contexto o texto. Eu não quero comer o melhor dessa terra, se o Senhor não quiser que eu assim coma o melhor dessa terra. Mas eu quero e vou, pela promessa de Deus, e pela convicção dada pelo Espírito Santo, viver na glória para toda a eternidade com o meu Deus, com o meu Senhor Cristo Jesus. Isso é verdadeiro. Essa é a verdadeira prosperidade. Então no domingo nós começamos e hoje nós concluímos a mensagem que vai nos ajudar a enxergar com clareza o que é ser abençoado e próspero. E todo justo, ele é abençoado e próspero, ainda que nesta vida, nesta peregrinação, viva em grande escassez e sofrimento. Aí nós temos nos evangelhos uma história que muito bem ilustra isso, contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Lázaro e o homem sem nome. Dele só se diz que era rico. Lázaro e o rico. Lázaro era pobre, miserável, mendigo e com chagas. Fizeram até uma imagem dele, dessa figura, fizeram uma imagem de idolatria. E o rico, que dele não fizeram imagem nenhuma. E ali mostra com clareza o justo e o ímpio. Justiça de Deus sobre ambos, das suas plantações. E nós estamos pegando 4 exemplos bíblicos, 2 do Antigo Testamento, 2 do Novo Testamento, para mostrar que o justo não necessariamente viverá nesta vida bonança, prosperidade e ausência de sofrimento, ausência de lutas, porque senão a palavra de Jesus não seria verdadeira. No mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo. Assim disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E ele não seria um modelo, literalmente não seria um modelo, porque ele teve no mundo aflições. Nós precisamos despertar, nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos converter verdadeiramente para adorar a Deus e não buscar o favor de Deus tão somente. E é isso que nós estamos trabalhando nessa mensagem. Trouxemos o exemplo de Jacó, Israel, herdeiro da glória, que teve um intenso sofrimento durante a sua vida. Então, nós estamos aqui trabalhando para desconstruir, ou melhor, trazer boa compreensão do conceito humano e do conceito divino. Conceito humano de prosperidade
e o conceito divino à luz das Escrituras de prosperidade. O conceito humano de justo e o conceito divino à luz das Escrituras de justo e de ímpio. Por isso que nós estamos trazendo essas histórias e sendo enfáticos em ler os textos para trazer compreensão a todos. Justo e ímpio, conceito humano e conceito divino, à luz das Escrituras. Abençoado e amaldiçoado, conceito humano e conceito divino. E a minha esperança é que você abrace pela fé e se alegre em viver o conceito divino à luz das Escrituras, de ser justo e abençoado, como Jó, que é o nosso próximo personagem, e não o conceito humano, terreno, limitado, corrompido, de justo e abençoado, que tem sido nutrido por líderes cínicos, avarentos, usurpadores, gananciosos, enganando a muitos e desencaminhando a muitos do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos então orar nesta hora pela mensagem que terá continuidade. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pela mensagem que nessa hora nós vamos continuar a aplicar o conceito. Abençoa a todos os ouvintes. Abençoa a todos que nessa hora cultuam a Ti. E os corações sejam humildes e que haja, Senhor Deus, submissão para que o aprendizado e para que a Tua voz seja ouvida nesta hora. Nós precisamos e queremos ouvir a Tua voz. Mas são muitos os que, enquanto a mensagem é exposta, enquanto o conceito é apresentado, ensinado, relutam e discutem com o Senhor, trazendo argumentações limitadas humanas, como se o Senhor necessitasse de conselho, ou como se o Senhor não soubesse das coisas e precisasse ser ensinado. Tenha misericórdia desses e ajuda nesta hora, quebra os seus corações, transforma-os para que eles possam ouvir em silêncio a Tua voz e aprender do Senhor. E é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos à mensagem. À luz das Santas Escrituras, nós já vemos que o justo, ele não é sempre abençoado e próspero. Ele também é. Mas no conceito humano, no senso comum, ele não é sempre. Porque Jacó, ele sofreu muito. Jurado de morte, foge de casa, que terror, que angústia. Agora na casa da sua parentela, sendo tratado sabe lá como. O seu sogro então faz um acerto com ele. Você casa com minha filha que você ama, você tem que trabalhar para mim 7 anos por ela. Engana ele e diz, você vai ter que trabalhar agora mais 7, 14 anos. Num senso comum, isso não é bênção nem prosperidade. Mas vamos avançar. Eu quero agora ir a uma próxima personagem. Eu quero que você medite, observe comigo Jó. Pouquíssimos versículos do livro de Jó. Pouquíssimos capítulos e versículos do livro de Jó. Jó, no capítulo 1, no versículo 1, já na abertura, a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Agora observe o que se fala dele. Ele era um homem íntegro e correto, que temia Deus e se desviava do mal. Há muitas versões vai dizer, ele era um homem justo e correto, que temia Deus e se desviava do mal. A Bíblia apresenta Jó como um justo, um homem amado, um homem admirado. No próprio capítulo 1, no versículo 13 ao 2:10,
capítulo 1, do verso 13 ao 12, 10, nós vamos ver uma situação que você, como eu convidei, você vai ver o exemplo e observar se esse justo, ele sempre era abençoado e próspero à luz das Escrituras ou no conceito humano, a partir então do senso comum, o que é que ele era. Verso 13 diz assim: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio o outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio o outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. E orou: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Olha, eu quero que você pense, num senso comum, isso é uma bênção e sinal de prosperidade ou de maldição? Mas no capítulo 1, no verso 1, diz que Jó era um homem justo, que temia Deus e se desviava do mal. Mas olha tudo o que está acontecendo, todos os filhos morreram em um único dia. De uma única vez, os filhos benditos de Jó. Mas vamos seguir, para que vocês percebam. Outro dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles, para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha o que Deus fala de Jó. E olha o que Jó está passando. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesse incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob teu poder, somente lhe poupa a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentou-se em cinzas. Jó pegou um caco para se rapar. Então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Por acaso recebemos de Deus apenas o bem e não também as desgraças? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Observaram? À luz das santas escrituras, o justo sempre é abençoado e próspero? Nós já temos resposta. E o ímpio, é a segunda pergunta, sempre é amaldiçoado e sofrido? Nós precisamos responder à luz das escrituras essas 2 perguntas. Já temos resposta para uma. Nós vimos 2 homens. Jacó, um justo, sofreu horrores. Jó, outro justo, que sofreu também horrores. Até
o penúltimo capítulo, ou o último capítulo do livro de Jó, ele está em franco sofrimento, intenso sofrimento. Só depois o Senhor muda a sua história e restaura a sua vida. Agora vamos olhar para o Novo Testamento, também só 2 exemplos. Nós vamos agora no livro de Atos. Eu quero que você chegue no capítulo 9 do livro de Atos comigo e veja 9:16 de Atos. Vamos observar agora a vida de Paulo, ou Saulo. Capítulo 9, verso 16, está assim dito: pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. O que é que está acontecendo? O Senhor encontra Saulo no caminho a Damasco, o Senhor o conduz a Damasco, o Senhor se apresenta a Saulo, o Senhor envia então o seu servo Ananias para orar por Saulo, para que ele receba o Espírito Santo, porque Saulo agora se converteu ao Evangelho, a Jesus Cristo. E Ananias está questionando o Senhor: Senhor, esse homem veio aqui para aprender. E o Senhor ouve Ananias pacientemente, depois diz a Ananias para que Ananias vá, obedeça a sua ordem. E o verso 16, o Senhor diz: pois eu lhe mostrarei a Paulo quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Sofrer. A nossa pergunta é: à luz das Escrituras, o justo sempre é abençoado e próspero? Porque o Senhor chama Paulo para sofrer pelo nome dele. Vamos olhar agora o capítulo 14. Só a vida de Paulo nós vamos olhar nesse momento. Capítulo 14, verso 15 ao verso 20. Do capítulo 14 diz assim a palavra de Deus. 15 ao 20. Homens, por que estás fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa. E vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nelas há. Nós, nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuva do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimentos e enchendo o vosso coração de alegria. E dizendo isso, foi-lhe difícil impedir que as multidões lhe oferecessem sacrifícios. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e, tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. O que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo? O homem cheio de poder de Deus foi chamado para sofrer. E nesse momento que ele está repreendendo a idolatria e dizendo: eu sou um homem igual a vocês, ele é apedrejado, espancado. E foi tanta violência e tanta pancada que certamente ele desmaiou e deram ele como morto e jogaram lá fora da cidade. Novo Testamento está dando resposta para nós. À luz das Escrituras, o justo sempre é abençoado e próspero? Nós estamos tendo a resposta da Bíblia. Capítulo 16, verso 22 de Atos ao 23. 22 e 23 tão somente. Diz assim: a multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, eles os colocou na prisão interna e prendeu-lhe os pés ao tronco. Verso 24, eu fui do 22 ao 24. O apóstolo Paulo,
agora está preso, espancado, preso, amarrado num tronco. Capítulo 16, 22 ao 24. Agora olha o 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam, na prisão. Eles não estavam murmurando, eles não estavam questionando, eles não estavam exigindo de Deus nada. Senhor, eu sou teu servo, eu exijo, eu determino. Não, eles estavam presos, amarrados num tronco, cantando hinos e orando ao Senhor, adorando a Deus. O que temos hoje é dos nossos dias, a moda de determinar, exigir, de não aceitar, não é do servo do Senhor e não tem iluminação nas Santas Escrituras. Capítulo 20, verso 22 e 23 também do capítulo 20, o texto bíblico vai assim dizer acerca da vida de Paulo. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. O que? Prisões e tribulações me esperam. À luz das Santas Escrituras, o justo sempre é abençoado e próspero? Essa é a pergunta, e nós estamos respondendo. Esse homem é um justo, apóstolo Paulo. Ele, no conceito humano, no senso comum, essa vida é uma vida abençoada e próspera? O apóstolo Paulo chegou a dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas antes ele dizia, eu sei passar fome, sei passar muitas necessidades. Ele disse isso. Capítulo 21, versículo 3 ao 31, nós não vamos ler todo, vamos poupar. Nós temos uma história tremenda da vida do apóstolo Paulo. Vai dizer no 3, e quando avistaram Chipre, deixando-a à esquerda, navegaram para a Síria, chegando a Tiro. Paulo, ele está agora viajando, preso, encarcerado. Versículo 36 do capítulo 31, 28 e depois do 36, vai dizer assim o 28, gritando, homens israelitas, ajudai, este é o homem que por toda parte ensina a todos contra nosso povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar. Pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com eles e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo, arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Verso 31, olha o que acontece no 31. Procurando eles matá-lo, chegaram ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava tendo um alvoroço ou um polvoroço. Agora Paulo está sendo mais uma vez espancado. Versículo 36 desse mesmo capítulo vai dizer, pois o povo o seguia gritando, mata-o. Os soldados pegaram Paulo, estavam carregando Paulo e eles gritavam, mata-o. Eu não chamaria isso de vida próspera. Capítulo 28, versículo 16, deste mesmo livro. No fim do livro, observe o fim do livro. Diz assim, quando chegaram a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu-se que Paulo morasse à parte, sob a guarda de um soldado. Esse servo do Senhor, esse justo, ele está preso, encarcerado. Foi permitido ele alugar uma casa, mas sob a vigilância de um soldado, porque ele é um prisioneiro. Isso é uma vida de um homem justo. Sofreu muito,
E a gente está lançando por terra essa ideia, esse conceito de que o justo, ele é próspero e abençoado segundo o senso comum. À luz das Escrituras, não. O justo sempre é próspero e abençoado, mas não segundo o conceito humano. Aí nós temos um modelo, o máximo, e nós com esse modelo encerramos esses exemplos, que está em Mateus. Mateus no capítulo 5, nós temos o sermão chamado Sermão do Monte. Do verso 10 ao verso 12, Jesus, aqui agora nós vamos ter as falas de Jesus. Jesus, do verso 2 ao 12, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Não há fofoca comum, mas por causa de Jesus, alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha aqui que Jesus está dizendo, que o sofrimento faz parte da vida do justo e é para gerar alegria no coração dele, se ele sofre por ser justo. Versículo 45 deste mesmo capítulo, assim está dito: para que vos tornei filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos, sobre o justo e sobre o ímpio, o sol do Senhor raia. Evangelho de João, no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, está dito dessa forma: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Jesus falando com os seus discípulos, e Jesus dá uma garantia a eles: o justo no mundo vai ter tribulação, mas diz: confie, tenha fé, eu venci. À luz das Escrituras, as coisas não são como o senso comum. No capítulo 19 do Evangelho de João, nós também vamos ter. Do verso 1 ao 28 nós não vamos ler, obviamente. Mas começa dizendo assim: então Pilatos mandou espancar Jesus. O que é que nós temos aqui? Aqui nós temos o início do sofrimento. De quem? Do justo. Só angústia e sofrimento. Do versículo 1 até o versículo 28 deste capítulo 19. Jesus agora ele passa por angústia e sofrimento. Verso 28 vai dizer: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, porque se cumpriu-se as Escrituras, disse: estou com sede, crucificado. Jesus ele foi crucificado. Eu estou falando de quem? Do Filho de Deus, que sofreu. Mas eu, você, nós nos declaramos filhos de Deus e não queremos passar por nenhuma tribulação, por nenhum sofrimento, porque no senso comum e o discurso da teologia da prosperidade e dos falsos, dos cínicos eloquentes e carismáticos, o discurso é que você não deve sofrer, você deve parar de sofrer. Se você estiver sofrendo, você não é de Deus, Deus não está com você, você não está em oração, você não está em santidade. Isso não é Bíblia, isso é conceito humano, isso é heresia. À luz das Santas Escrituras, o nosso modelo maior, o nosso Senhor sofreu e muito. Ele sofreu tanto a ponto de ir para a cruz e morrer crucificado. E nós não queremos sofrer. João Batista, nascido de mulher, diz a Bíblia, não teve igual. Ele sofreu, foi preso e decapitado, teve a sua cabeça arrancada. Estevão, primeiro mártir, homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, teve visão do céu, foi apedrejado. Mas nós não queremos sofrer nada. E a nossa ideia, nós estamos cedendo para o apelo, para o conceito do mundo, porque não estamos vivendo aquela frase
célebre do pastor Antônio Carlos, mais Bíblia e menos mundo. Nós temos vivido mais mundo e menos Bíblia. Por não conhecer as Escrituras, a gente não observa isso e nós não queremos sofrer, porque achamos que o crente não deve sofrer. Afinal, eu sou filho do dono do ouro e da prata, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele sofreu, mas eu não devo sofrer, porque eu sou melhor do que ele. Errado, equivocado, engano. Atos, capítulo 7, versículo 52, diz assim: que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram, até mesmo os anteriores anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e homicidas. Está falando para a liderança espiritual de Israel. E em falando, é Estevão antes de ser apedrejado. Estevão falando, Estevão afirma: que profeta vossos pais não perseguiram? Então os profetas, os servos de Deus, o homem cheio de espírito, foram perseguidos? Sim, foram perseguidos, está aqui. Mataram muitos profetas, até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, até aqueles que anunciaram que Jesus viria, também foi morto. Elias, profeta messiânico, diz a história que ele foi cerrado ao meio, homem de Deus. Mas nós hoje não queremos sofrer. Ser abençoado é ser justo e preservado. Ser amaldiçoado é ser ímpio e destruído. Guarde isso no seu coração. À luz das santas escrituras, abençoado, que é justo, não é quem não sofre problemas financeiros, não é quem não sofre problemas emocionais, conjugais e físicos, não é quem não adoece, quem dá certo nos negócios e todas as outras áreas da vida ele prospera. Não, à luz das santas escrituras, abençoado ou justo são todos que pela fé creem no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e no prometido Filho de Deus. Esses são abençoados. Isso é ser abençoado. E eu quero convidar você a chegar em Gálatas no capítulo 3, do verso 6 ao verso 9 de Gálatas, capítulo 3, olha o que diz a Santa Escritura: assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Isso é que é ser abençoado. O normal na vida do abençoado ou do justo está bem descrito em Tiago no capítulo 5, versículo 10 e 11 de Tiago 5. Tiago capítulo 5, versículo 10 e 11, está descrito o normal na vida do justo, na vida do abençoado. Está dito assim, 10 e 11: irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportaram aflições, ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Meus queridos, ser abençoado, segundo as Sagradas Escrituras, à luz das Escrituras, não é ser bem-sucedido nos negócios, não é ser cheio de saúde, não é ter coisas, ser próspero de coisas, não. É antes crer e ter fé e viver contrito com um Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É ser perseguido por ser justo, santo, por ser um homem de Deus. Muitos são os ímpios que prosperam
que tem saúde, que tem carrões, que tem mansões, que tem coisas e uma conta muito recheada, muitos. Eu não estou aqui negando a bênção de Deus quando chega sobre o justo, porque o justo também tem, mas o ter as coisas, o ser saudável, próspero, não é prerrogativa de ser justo. Abençoado, não. Você pode ser amaldiçoado e ter tudo isso, porque você pode não temer a Deus e viver em pecado e ser próspero e ter muita coisa. No conceito humano, você é abençoado, mas diante de Deus, você é rejeitado e o fogo do inferno lhe espera se você não se converter. Essa é a verdade. É isso que diz a Escritura Sagrada. Vocês lembram de Gênesis 12, versículo 1 ao 3? As promessas dos versículos 2 e 3 são abençoar, preservar Abraão e todos os que pela fé creem em seu Deus e nas suas promessas. Gálatas, capítulo 3, versos 6 ao 9, nós vimos agora. E amaldiçoar ou destruir os que não creem, que são os ímpios, os que não creem pela fé em seu Deus e nas suas promessas. Romanos 4, 3, Tiago 2, 23, fazem eco com Gálatas 3, 6, 9, que nós acabamos de ver. A gente tem isso nesses textos. Esses textos faz eco. Eles falam entre si. Romanos no capítulo 4, no versículo 3. Olha o que diz. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ele é justo não porque ele tinha, mas porque ele cria, temia e obedecia. Deus disse a Abraão, me dê o seu filho, mate seu filho. Abraão obedeceu e ia matar o seu filho, porque Deus mandou. Então, ser justo não é ter, ser próspero não é ter, porque todo justo é próspero. Não é aqui. Tiago, no capítulo 2, no versículo 23 de Tiago 2, vai dizer: assim se cumpriu as Escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele tinha prosperidade, saúde? Não, porque ele temia, ele cria, ele acreditava, ele confiava, ele temia e obedecia, não segundo o conceito humano, mas à luz das Escrituras. Tudo está lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao verso 3. As promessas dos versículos 12 e 3 são essas: abençoar, preservar Abraão e todos que pela fé creem em seu Deus e nas suas promessas, e amaldiçoar ou destruir todos os que não creem pela fé em seu Deus e nas suas promessas. Quem não crê no Deus de Abraão e nas promessas é amaldiçoado. Quem crê é abençoado. Não tem nada a ver com ter. Não é um conceito humano, é um conceito divino. E a Bíblia é um livro de fé, não é um livro de coisas. A Bíblia nos ensina a viver pela fé, confiantes, crendo. Não é crer segundo os conceitos humanos ou a sua própria maneira. Antes é obedecer à palavra de Deus, porque tem muita gente que crê, não, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu não saio de casa sem orar, eu faço, eu aconteço, mas tem uma vida de pecado, de injustiça, de infidelidade, de corrupção, de fraude, de sonegação. Não é assim, é crer segundo os conceitos bíblicos. Bíblia, nós precisamos de muita Bíblia na nossa vida. Eu e você, nós precisamos nos inundar da palavra de Deus. Mateus capítulo 19, verso 17, vai dizer: ele lhe respondeu, por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece os mandamentos, obedece aos mandamentos. Eu, o Senhor, falando ao jovem rico, você quer entrar na vida? Obedeça aos mandamentos. João, no capítulo 14, no versículo 15 do capítulo 14, o Senhor vai dizer: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos.
Não tem nada a ver com ter coisas. É crer e obedecer a palavra. O salmista Asaf, ele iniciou a sua observação da vida numa perspectiva humana e quase que ele escorregou, quase que ele caiu, quase que Asaf falhou como adorador do Senhor. Salmo 73, é tremendo o Salmo 73, quando Asaf, observando a vida, ele olha, ele observa numa perspectiva humana e por isso quase que ele resvala. Salmo 73 vai dizer: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Por quê? Observe, pois eu tinha inveja dos arrogantes. Quem são os arrogantes? Ímpios. Abacuque 5. São os ímpios, os arrogantes que não prevalecem, que são destruídos. Ao ver a prosperidade dos ímpios, olha Asaf, o salmista disse: eu tive inveja dos arrogantes e da prosperidade deles. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um calor no pescoço, um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas de seu coração. Brotam fantasias, zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. O salmista está dizendo que o ímpio está prosperando numa perspectiva humana, no conceito humano. O salmista está dizendo: o ímpio prospera sem parar, é saudável e rico, e o justo sofre horrores na vida. Se eu tivesse dito: falarei como eles, eu teria traído a geração de seus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles, os destinos do ímpio, a perdição. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazem cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho. Assim é o Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como animal perante ti. Todavia estou sempre contigo, e tu me seguras com a mão direita. Isso é o justo. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Olha que coisa tremenda. O salmista, ele quase escorrega porque ele estava observando a vida do ímpio, que prospera. No senso comum, a prosperidade não é a prosperidade à luz das Escrituras. O sofrimento, no senso comum, não é sofrimento à luz das Escrituras, nem sempre. Ser abençoado é ser justo e preservado. Ser amaldiçoado é ser ímpio e destruído. E eu quero estar encerrando agora com mais 3 textos bíblicos. 3 textos para que nós encerremos então essa exposição acerca desse conceito e acerca da clareza que nós estamos tendo nessa hora, para que a gente não olhe para o ímpio e o inveje por causa da prosperidade, de jeito nenhum. Observe o que esses 3 últimos versículos, textos bíblicos, vai nos trazer ao coração.
Vamos começar por Lucas. Lucas no capítulo 16. É uma história conhecida. E ela é tremenda para esse momento. Tremenda para este momento. Ela vai, de forma resumida, dizer tudo o que eu já disse até aqui, de forma enfática para você. Verso 16 do 19 em diante, diz assim o texto, até o 31 vai dizer assim: havia um homem rico que se vestia de roupa de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Pasmem, mas criaram disso uma abominação, uma imagem, e adoram. São muitos aqueles que se voltam para a imagem, ao invés de se voltar para o Deus Todo-Poderoso e vivo. Verso 22, quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta dos dedos e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Olha que coisa. O Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Jesus disse que aqueles que viriam de longe iam sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó nos céus. Aqui nós temos Lázaro no seio de Abraão, ou junto com Abraão, aos braços de Abraão, na mesa com Abraão. E temos o rico no inferno, num lugar de tormenta, pedindo socorro, pedindo para que Lázaro molhe o dedo com água para refrescar a língua. Observaram? O conceito humano, o senso comum de prosperidade, não é o senso bíblico, não é o conceito bíblico de prosperidade, porque esse rico agora está no inferno. E Lázaro, mendigo, ferido, humilhado, pedindo comida, era um justo. Então significa que o senso comum está equivocado. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus, ela é antagônica. Porque a riqueza não é ter coisas, mas ter comunhão com o Senhor. Viver pela fé. Temer ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Confiar nele. E aqui a gente vê isso. Abraão disse: tem um abismo entre nós. Verso 26, além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Olha o que está dito. Aqui está dito que o purgatório é uma falácia. Quem está no inferno não tem reza, não tem promessa, não tem procissão, não tem nada que se faça para tirar do inferno aquele que está no inferno. E quem está no céu de igual modo, nada que se possa. É impossível, não pode passar. Verso 26 diz isso. Verso 27. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que eu mandes a família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Olha onde o rico está, mas na terra ele era no senso comum próspero. Mas na verdade ele não era próspero, ele era ímpio. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Nos nossos dias os crentes, eu e você, aqui agora eu pregando para você, eles têm que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Se não crê nessa pregação, com tanta prova bíblica, não adianta ninguém ressuscitar dos mortos. Não adianta. É pela fé. Tomé foi repreendido porque queria ver. Nós precisamos crer. Crer na palavra santa de Deus.
Eu quero agora ir para Lucas 10, 20, penúltimo texto. Lucas 10, capítulo 20. Olha o que o Senhor diz. O Senhor enviou 70 homens, 70 discípulos para pregar o evangelho. Eles voltaram. Olha o que está dito. O Senhor então, depois que eles relatam, dá o relatório, o Senhor diz: contudo não vos alegreis, porque os espíritos se submeteram a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. Só o justo tem nome escrito no céu. E só os justos sentarão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. E o último texto que eu leio está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 43. 13:43. É maravilhoso esse texto. Diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Onde os justos vão resplandecer? No reino de seu Pai. Quem é o Pai do justo? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai dos justos. Contrário do que se pensava, que o conceito humano estava certo e o senso comum, na verdade, está equivocado. À luz das Santas Escrituras, sofrimento humano ou prosperidade não significa bênção nem maldição. Você pode sofrer horrores e ser abençoado, ser justo, porque todo sofrimento aqui na terra é passageiro. Lázaro e o rico, um viveu a vida toda rico e morreu, o outro a vida toda pobre e morreram. O que importa não é o meio, é o fim. Não é como vivemos aqui, é como vamos viver a eternidade. Lázaro, que aqui sofreu na eternidade, agora é rico, está no céu. O rico, que aqui não sofreu, agora para toda a eternidade sofrerá no inferno. E nem adianta celebrar nada, fazer promessa, fazer reza, fazer procissão, fazer missa, nada vai resolver, orações, nada vai resolver, porque não tem como mudar a história depois dessa vida. Enquanto a vida é esperança, a sua chance é aqui e agora, hoje. Você tem a oportunidade de hoje de tornar-se um justo justificado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Depois, não há mais chance. E eu concluo dizendo: ser abençoado é ser justo e preservado para a vida eterna, mesmo quando vivemos aqui na terra em angústia e sofrimento. E ser amaldiçoado é ser ímpio e destruído para sempre. Ou seja, não herdar a vida eterna, mesmo que aqui nesta vida seja próspero. A prosperidade dessa vida não pressupõe bênção de Deus. O sofrimento dessa vida não pressupõe maldição de Deus. Creia em Deus e em Jesus Cristo, seu único Filho. Viva pela fé. Entregue a vida ao Senhor. Conserte os seus caminhos para ser justificado, tornar-se justo e ser preservado para a vida eterna. Vamos orar e vamos agradecer a Deus nesta hora. Eu quero encerrar agora desafiando você que pacientemente e com amor e temor acompanhou a mensagem até o fim. Eu quero convidar você a guardar no coração essa palavra. Se você já é um justo, seja edificado. Que ela seja uma palavra de edificação. Se você, pela sua consciência, é acusado de não ser justo, você tem a oportunidade. Entregue a vida a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele torna todos os que se arrependem e se rendem justos, desde que abandone verdadeiramente o pecado e tenha uma entrega genuína a Ele, buscando a sua palavra. Eu estou à disposição
Pode colocar no chat. Pode fazer o contato. Deixe o seu contato. Peça ajuda. Nós vamos te ajudar. Se você tem meu contato, faça contato comigo. E eu vou te ajudar em tudo que eu puder, sem limitar nenhum esforço. Porque eu quero ir para o céu com uma multidão. Eu não quero ir para o céu só com minha casa, só com poucos irmãos. Eu quero ser o canal de bênção de Deus para que uma multidão vá conosco. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa expectativa agora é de que você tenha entendido a mensagem e por meio dela o amadurecimento chegue ao seu coração e você possa viver em paz, independente das circunstâncias, sabendo que o verdadeiro adorador e o justo pode sim, não é uma regra, mas normalmente o justo tem muitas aflições, mas ele é herdeiro da glória. O céu é a nossa morada eterna. Se alegre com isso, não com as circunstâncias dessa vida, não com a não realização, não com os prejuízos e as perdas e as dores e as enfermidades. Não se entristeça com isso. Antes, combata isso com a promessa e a garantia que nós temos de viver eternamente com o Senhor. Tudo aqui é passageiro. Daqui a pouco nós passamos e tudo passa. Mas um dia estaremos com Ele, em breve estaremos com Ele para todo sempre, num lugar que não há dor, não há sofrimento, não há aflição, um lugar de perfeição, grande paz, alegria, onde descansaremos para todo sempre. Vamos orar nessa hora, agradecendo a Deus pelo culto que a Ele prestamos, agradecendo pela mensagem e já pedindo que Ele ajude aqueles que precisam de render-se nessa hora. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por todos que cultuaram conosco. Também te agradeço pelos que nos assistiram. Pai, obrigado porque foi uma oportunidade de ouvir a Tua voz, de ouvir a mensagem. E a minha expectativa, a nossa expectativa de todos os Teus servos é de que o Espírito do Senhor encontre nesses corações morada para convencê-los da verdade, da justiça e do juízo e salvá-los, para que sejam justos e tenham vida eterna. Senhor, muito obrigado por tudo. Nós queremos te pedir pela semana que se segue. Pai, nós tivemos do Senhor vitória até o dia de hoje e pedimos que o Senhor nos ajude a vencer o restante da semana, que a Tua ação e a Tua unção sobre nós seja real, que as nossas ações e as nossas reações, ela honrem o nome do Senhor, que as coisas pequenas e ínfimas não venham a ocupar espaço em nossos corações e não gerem em nós sofrimento. Por favor, Senhor, nós oramos assim, pedindo a Tua misericórdia, agradecendo muito pelo privilégio de poder a Ti cultuar e mais ainda pelo privilégio de ter ouvido a Tua voz. Que a Tua misericórdia e a Tua bênção seja sobre todos. É assim que eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre para o louvor da glória dEle em nome de Jesus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar. Oh,
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.